Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui podendo dialogar com duas batalhadoras da educação e com vocês todos, com vocês todas, que a gente dialoga sobre vários temas, tem conversado muito toda semana para ver se a gente constrói algo diferente do que está aí no poder, né? O poder, quem está no poder nas prefeituras, no estado, no governo federal, só ataca a educação, só ataca os trabalhadores, as trabalhadoras, e a gente precisa revisitar experiências boas, a gente precisa construir ideias novas, e para isso a gente tem que debater, tem que construir com as pessoas que estão do dia a dia. E do dia a dia da educação, gente, é quem está na comunidade escolar, é o pai, é a mãe, enfim, é o trabalhador da educação, é a professora, o professor, e por isso que a gente está conversando hoje com a professora Mônica Rô, que está licenciada da Prefeitura de Porto Alegre, porque é pré-candidata a vereadora lá na cidade de Santa Rosa, na qual ela se encontra nesse momento, né, construindo a sua pré-candidatura, e a querida Norma Regina Liuge, que é, né, uma trabalhadora da educação já aposentada, uma guerreira, lutadora social do Conselho da Lomba, de várias batalhas populares, e tem feito também muita luta no município, assim, contra o governo marquesano. Nós três aqui temos essa identidade. A gente não aceita o desmanche da educação que o governo marquesano coloca. E por isso que a gente quer ouvir também da Mônica um pouco, que foi o ataque na escola Neuza Brizola, na qual escola que ela é lotada na rede. Ela é professora já há 20 anos, gente. Então, hoje ela está lá na Neuza Brizola, que era uma escola que tinha tempo integral. Ela é graduada em pedagogia, com educação infantil e anos iniciais, né? E também é supervisora, orientadora, já teve essas experiências muito importantes na escola pública. E a querida Norma, ela é representante lá da comunidade Panorama, né? É mãe do Conselho de Pais e Mães da Escola Saint-Hilaire, que é uma escola municipal também, lá na região da Lomba do Pinheiro, e promotora popular lá da Lomba, né? Faz muita ação em defesa das mulheres, contra a violência doméstica, muito envolvida com essa causa, e vai nos trazer também vários elementos aqui para a gente debater isso. Como que pode se pensar esse tema junto da educação, né? Que a educação, afinal de contas, a maioria dela é feita no diálogo entre mulheres. É a mulher professora, que a maioria do magistério são mulheres, e também as mães, que a maioria dos pais e mães que vão na escola são as mães, né? Então, assim, o universo da educação, ele é um universo que é feminino, né? De relações, enfim, os adultos que circulam ali, a maioria são mulheres. E ela faz parte também do grupo Mulheres Mil e Grupo Educar, Famílias na Luta pela Educação, que surgiu lá em 2017, que ela vai contar um pouquinho também, porque a Norma, inclusive, ela foi atacada pelo poder policial do governo marquesano, né? Teve um membro quebrado naquele episódio ruim lá na frente da prefeitura. Depois ela vai poder comentar um pouquinho para nós como é que foi essa violência policial em cima dela, que estava lá defendendo o direito à educação. Mas para introduzir, assim, eu queria colocar para vocês a seguinte questão. Hoje nós temos o governo Bolsonaro, né? Mônica e Norma. Nós temos o governo Leite no estado e nós temos na prefeitura o Marquesan. Todos eles discursam contra a educação. Na aprovação do Fundeb, que era garantir mais recursos para a educação, o Leite e o Marquesan foram contra, e o Bolsonaro não queria. Então, assim, são governos que se pronunciam publicamente, sem vergonha nenhuma, de dizer que na educação não tem que botar mais dinheiro, que tá bom assim do jeito que tá. Então, eu quero colocar essa pergunta para vocês. Como é que está a educação do ponto de vista de vocês? Quero passar primeiro para a Mônica e depois para a Norma. Contem para nós um pouco e tragam para nós, né? Nós temos futuro, nós temos como melhorar a educação, como mudar, mesmo estando esses governos aí, ou tem que tirar eles daí, tem que colocar o quê no lugar? Quero que a gente possa discutir aqui, vocês que estão assistindo, também colocar comentários. Sejam bem-vindas as duas. Obrigada, boa tarde, Jonas, pré-candidato a vereador em Porto Alegre, uma alegria estar aqui conversando contigo e com a Norma, prazer em conhecê-la, já vi que temos muito em comum, desde antes da live a gente estava trocando uma ideia, né, Norma? E é como o Jonas disse, somos unidos, assim,
pela luta. Eu acredito que a gente pode dizer isso, né? Que isso temos de semelhante. Jonas, quero parabenizar por esse debate que eu acho fundamental nesse momento de pandemia que vivemos, um momento extremamente delicado, e onde, mais uma vez, a educação e a educação pública, especialmente de Porto Alegre, também sofre muito, né? Toda a educação, eu acredito, e a educação pública mais ainda. Então, esses debates são fundamentais para que a gente possa se encontrar, mesmo eu estando em Santa Rosa nesse momento, mas eu sou professora da Rede Pública Municipal de Porto Alegre, trabalho há 10 anos na Escola Neuza Goulart Brizola, e no início do ano, tu já colocava um pouquinho, também desde o início do ano, estou lotada na Escola Monte Cristo, mas não tive a oportunidade de conhecer a escola também, até porque essa questão da minha transferência 20 horas para outra escola não foi um desejo meu a princípio, porque eu trabalhava 40 horas há 10 anos na Escola Neuza Brizola, que era em tempo integral, em turno integral. Nós ficávamos com as crianças desde as 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E, gradativamente, nesses 10 anos, nós sofremos muitos ataques, muito descaso, ele veio crescendo, né? Começou nos governos anteriores, mas, assim, no governo atual, do Marquesan, nós, professores da rede, sentimos muito. E a nossa escola e outras escolas que tinham turno integral, mais ainda. E tu já nos acompanhou esse processo, sabe bem do que eu estou falando, né? Nós iniciamos o ano letivo com as crianças, estávamos prontos para iniciar o turno integral, Norma. E aí recebemos a notícia de que nossa escola não funcionaria mais em turno integral como funcionava anteriormente, que nós, professores referência, que somos professores da rede, 40 horas, ficávamos com as crianças o dia inteiro, teríamos que ir para outra escola 20 horas e que parceiros seriam colocados no nosso lugar. De que maneira, nada disso foi informado. Quem seriam esses parceiros, com quem as crianças ficariam, mas uma propaganda para a comunidade de que isso seria bom. Porém, a gente sabe que isso é justamente para terceirizar a educação, né, e diminuir muito a qualidade. A escola Neuza Goulart Brizola é localizada no loteamento Cavalhada, que é, como a maioria das nossas escolas da rede pública municipal, localizada nas periferias, nas comunidades que mais necessitam em Porto Alegre. E era uma experiência muito positiva. Nós saímos, para vocês terem noção, num dos últimos IDEBs da rede para o 4º IDEB do município. E isso foi gradativo. Isso foi gradativo e foi graças a um investimento, sim, porque investir no professor é investir na qualidade da educação do município. E era uma experiência exitosa, onde nós ficávamos com as crianças, acolhíamos. Eu fui orientadora educacional nos últimos 3 anos, envolvimento com a comunidade, conhecemos as famílias, nos dedicamos ao trabalho na comunidade, e tem pessoas da comunidade que estão acompanhando a live, estou vendo que tem algumas colegas também, quero mandar um beijo já para elas, e todo esse trabalho deixou, assim, vinha nos trazendo muita alegria, porque nós percebimos que as crianças aprendem. Nós vimos que as crianças aprendem. Elas precisam mais tempo, muitas vezes, sim, precisam. Precisam alimentação? Precisam. Precisam do nosso vínculo diário com elas. Porque nós conhecemos as nossas crianças e a nossa comunidade como a palma da nossa mão. E sabemos o que eles precisam, sabemos como lidar com cada família. E é isso que nós estávamos dispostos a continuar fazendo. Porém, como eu estava contando, no início do ano, fomos pegos de surpresa, a comunidade se organizou, o sindicato nos apoiou também, o Jonas esteve presente, outros vereadores de vários partidos também, é importante registrar, né? Foi uma luta, Jonas, de vários partidos também, mas não fomos ouvidos, inclusive fomos muito maltratados. E nos sentimos muito entristecidos justamente por isso, porque o Jonas disse, eu sou professora há mais de 20 anos, né? E quando a gente escolhe ser professor, professora, é porque a gente acredita no papel da educação, é porque a gente acredita que o nosso trabalho pode fazer diferença na vida das pessoas. E quando tu vê que um governo, ou que alguns governos não pensam assim, e ainda tentam massacrar e reinvestir a educação como um gasto e não como um investimento, isso é muito triste. Então, sim, as nossas esperanças diminuem, né, Jonas? Mas, por outro lado, nós temos
a oportunidade nesse período, né, de debater o que nós queremos, e eu acho que isso é importante. Qual é a educação que nós queremos para Porto Alegre? Né? Acho que daqui a pouquinho a gente pode entrar nisso, porque muito sofrimento nós temos, né? Acredito que a Norma pode relatar também isso. Não temos valorização, não temos formação, não temos incentivo à formação. Eu estou há 10 anos na rede, nunca fui avaliada, né? Os professores, muitos estagnados, sem uma perspectiva de melhora. Quando eu fui ser professora em Porto Alegre, o salário era algo que não se comparava aos outros municípios do estado, e falar em educação e falar em valorização dos professores também é falar de salário digno. Nós, professores e professoras, merecemos um salário digno. O nosso trabalho é digno e é a base da sociedade. Então, sim, nós precisamos ganhar bem, mas hoje o nosso salário está congelado já há um bom tempo, sempre lutando pelo que é nosso direito, né? O reajuste da inflação, há quanto tempo a gente luta para ter o reajuste e não consegue, da inflação, que seria o mínimo, né? Então, temos muitas coisas para falar, temos muitas coisas a melhorar. Acho que podemos falar também depois da questão da guarda municipal, de nos sentirmos seguros dentro das escolas. E Porto Alegre é a capital do nosso estado, e ela pode e deve avançar muito, né? Quando antes de eu ir trabalhar em Porto Alegre, trabalhava aqui em Santa Rosa, e eu pensava, nossa, a educação de Porto Alegre é um encanto, é maravilhosa, né? Quando chego para ser professora dessa rede, vejo que não é bem assim, não, né? Então, muito pelo contrário, tem coisas que aqui no interior estamos na frente da educação da nossa capital, né? Mas vou deixar um pouco a Norma falar, porque nós, professores, né, já nós começamos a falar, e aí daqui a pouco a gente, quando vê, está só falando. Então, acho que a experiência que a Norma tem para nos contar também é muito interessante, e seguimos nesse debate, tá? Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Legal, Mônica, é bom te ouvir. E antes de eu passar para a Norma, eu só queria contar para vocês um pouquinho assim que a Norma foi uma amiga que a luta me trouxe, assim como a Mônica, né? A gente lutando no município por direito à educação. Mas a Norma, quando eu vi assim, ela estava num movimento lá enlouquecendo, e liderança do grupo de pais e mães. Depois a gente foi conversando, foi participando, e a Norma está em todas também na Lomba do Pinheiro. Vocês fiquem sabendo, tem agito, tem retirada de direitos, está lá a Norma tentando garantir, porque é uma pessoa que é esclarecida, ela é aposentada do Estado, do Rio Grande do Sul, está sofrendo com o parcelamento do Eduardo Leite há 5 anos, 5 anos salário parcelado, e é uma pessoa que entende muito de educação, porque ela atuou dentro de escolas, ela trabalhou em escolas, então é uma pessoa que tem identidade, assim como a gente, né? E é uma pessoa que, mesmo aposentada, está lá na batalha. Então, Norma, seja bem-vinda, sou muito grato, assim, por ter a amizade da Mônica, ter a tua também, e poder estar conversando com vocês hoje sobre educação. E conta para nós um pouco, assim, como é que foi essa experiência tua como profissional dentro da escola, e também como é que foi esse movimento que tu encarou junto com outras tantas pessoas como nós, ali de 2017 para cá, né, contra esse governo neoliberal que está na prefeitura do Marquesã. É um prazer estar com vocês, Jonas. Agradeço o convite de participar da live. Realmente é muitas batalhas, assim, né? Eu gosto do tema de educação, né? Comecei a trabalhar dentro do Estado em 2004, me aposentei muito precocemente por problemas de saúde, né? Mas sempre lutando pela educação. Tem outras áreas também aqui na Lomba que eu, né, defendo muito, que é a violência, né, doméstica, a violência contra a mulher. E desde 2017, eu faço parte do Grupo Educar, que foi um grupo que foi formado para defender a educação dentro da cidade de Porto Alegre, né? A dificuldade da educação é muito grande, né? Salários atrasados, falta de reconhecimento, né, o trabalho dos professores, falta de insumo dentro das escolas, né, é muito trabalho e pouca valorização, o que a categoria do magistério tem, né, do magistério passa.
Eu fico meio assim de participar dessa live, porque eu queria ser mais entendida do que tu diz que eu sou, né? Porque, na realidade, eu não entendo muita coisa, não. Eu sou muito de brigar pelo direito, né? Pelo direito da educação, pelo direito do aluno ter um professor ali, o tempo necessário para aprender, para o aluno ter uma escola que dê segurança, né? Porque as nossas seguranças foram tiradas das escolas que eram feitas pela Guarda Municipal e acabaram com esse serviço, acabaram com os projetos dentro das nossas escolas, né? Retiraram muitos direitos dos servidores e, consequentemente, dos usuários das escolas, do serviço, que é... Mataram meu cachorro. Que é, né, os alunos, né? Então, peço desculpa pelo barulho, meu cachorrinho aqui, machucaram ele. E a minha batalha é essa, né? Seguir lutando pela educação. A minha irmã pisou no pezinho do meu totó, que judiaria. Tá, mas como eu estava dizendo, gente, eu gostaria de saber muito mais e brigar muito mais pela educação do que eu luto, sabe? Eu queria ter muito mais conhecimento para poder ajudar muito mais os alunos, os adolescentes, a comunidade carente de onde eu vivo, né? Para poder encaminhar eles realmente para uma educação de verdade, sabe? Uma educação que desse valorização ao professor, que os professores trabalham e não ganham esse reconhecimento, né, do Estado. A gestão que nós temos fica difícil também, né? E conta para nós, Norma, um pouco como é que foi aquela situação, daí eu já passo para a Mônica, do conflito que teve, né, enfim, ali na prefeitura, todo aquele movimento em 2017, que os pais e as mães foram para a rua, né, fazer a luta da rotina, enfim. Era um grupo de 12 pais, né, da Escola Monte Cristo, Mônica, que inclusive tu foste professora, da Escola Rincão, da Onofre Pires, aqui do Saint-Hilaire, e a gente fez um encontro, né, uma reunião lá, e fomos entregar os manifestos, né, pedir para a população falar o que achava da educação, o que precisava. Era um manifesto de paz na frente da prefeitura, e aconteceu que a gente estava lá desde cedo, 9 horas da manhã, 9h30, a gente chegou lá, tinha inclusive crianças junto. E no final, umas 13h30, 4 horas da tarde, veio a Guarda Municipal para recolher o carro dos nossos companheiros do Simpa, né? Porque o Simpa sempre está na luta com os servidores, batalhando pelos nossos direitos, os direitos dos trabalhadores. E quando eles quiseram recolher o carro do Simpa, eu fui agredida pela Guarda Municipal. E isso deu processo, está correndo ainda, e eu ganhei já a causa e tal, mas foi uma coisa que me deixou bastante triste, assim, porque se a gestão consegue agredir os pais que estão num espaço pacífico para fazer uma melhoria, solicitar uma melhoria de trabalho para os nossos filhos, o que eles não fazem com os servidores que dependem do salário deles, né? Que depende que eles paguem o salário. Então, foi uma situação muito, muito chata, assim, mas que, graças a Deus, eu superei, continuo na luta, continuo brigando pela comunidade, fazendo ações voluntárias, fazendo serviço social, atendimento, doação de quentinhas, orientação, atendimento à violência. A gente segue na luta aí, no trabalho, fazendo, dentro do possível, o que a gente pode colaborar, a gente está colaborando. Legal, Norma. Então, assim, gente, vocês vejam, né, tanto a professora Mônica quanto a querida Norma, as duas vivem a educação de pontos de vista diferentes, tá? A Mônica, enfim, está exercendo no serviço público, a sua profissão de professora, e a Norma vê do lado de fora, porque a Norma tem também parentes na escola pública. Só que o que a gente tem ainda? A gente tem, que é o objeto da nossa discussão hoje aqui, a falta de diálogo com os atores reais da escola.
que é os pais e mães, que é as pessoas envolvidas, que são os professores. Eu queria que a Mônica falasse um pouquinho para nós disso, porque a história de luta da educação popular, né, Mônica, da educação pública, é buscar democracia, buscar participação, buscar que a comunidade escolar se envolva. E aí, né, vocês viveram um episódio muito ruim recentemente, mas mais do que isso, eu queria que tu colocasse um pouquinho para nós, assim, como é que é a tua experiência como professora no município de Porto Alegre, num governo que a gente vê um desastre na educação, né? E o que tu pensa como educadora e como agente pública também, né? Porque agora tu é pré-candidata a vereadora, tem intenções, propostas para mudar, enfim, a tua terra natal e todo aquele espaço que tu tem também uma identidade, assim como tu tem identidade com a nossa rede. Legal. Primeiro, Jonas, quero dizer, né, acredito que tu pensa como eu, que a Norma fala que queria saber mais, mas a experiência que ela tem é maravilhosa e ela fala por si só. Norma, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, porque nós aprendemos muito com pessoas como tu, que tem essa experiência, que tem a experiência da vida, o lado da prática, o que sente na pele, o que as políticas públicas fazem e o que deixam de fazer também, né? Nós ficamos com marcas positivas ou negativas de acordo com as experiências que nós vivemos. E esse momento, sim, Jonas, eu quero só dizer também que fui muito bem recebida na escola da comunidade Monte Cristo, que mesmo sabendo da situação me acolheu muito bem, e que nós temos na rede pública municipal de Porto Alegre um grupo de profissionais maravilhosos, que se dedicam independente de governo e que merecem, sim, ser reconhecidos e valorizados. E eu sou formada, né, na Escola de Paulo Freire, eu acredito na educação popular, eu acredito que a educação se constrói, Norma e Jonas, em contato com a comunidade, ouvindo a comunidade, atendendo os anseios das nossas comunidades, não batendo na comunidade, agredindo, muito pelo contrário. A comunidade é nossa aliada. A comunidade tem uma experiência que a universidade não tem. E que a gente, nessa troca diária, que a gente vai construindo as relações que são justas, que são igualitárias e que trazem qualidade para aquilo que a gente faz. Qualidade também na nossa relação, na relação pedagógica, que é na nossa relação com as crianças, com os alunos, mas também nas nossas relações como sujeitos, né? Sujeitos políticos também. Quero de novo mandar um beijo, eu vejo minhas colegas aqui na live, agora a Rita colocou uma fala, um beijo para a Letícia também, para a Gislaine, para o João, que eu vi que estão acompanhando aí. O pessoal ficou preocupado com o cachorro, viu, Norma? Mas aí tá tudo bem, né? Já tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Então, Jonas, o que tá tudo bem, gente. Bom, é uma educação que dialogue, é uma educação que converse, é uma valorização dos servidores, crianças com qualidade, crianças especiais com qualidade e com acesso à educação, professores especializados, estagiários especializados dentro dos espaços educativos. Nós tivemos pouquíssimas formações nos últimos anos. Professores gostam de estudar, nós gostamos de nos atualizar. E isso é outra coisa que eu penso que é fundamental, o incentivo para que tu estude, que isso traga um retorno para ti de alguma maneira, não necessariamente financeiro, mas algum retorno para ti o governo, porque eu sempre digo também que os governos passam, mas a gente permanece numa rede, né? Os professores permanecem na rede, as famílias, vem outras gerações das famílias que seguem também estudando, né? Eu tenho certeza que a Norma já teve experiência, né, de filho, daqui a pouco os sobrinhos, enfim, que estudaram, e essas relações, elas permanecem, elas precisam ser respeitosas. Então, o governo, por isso que também nós nos sentimos tão desrespeitados, porque toda a comunidade falava a mesma coisa. Olha, eu nesses 10 anos não tinha visto a comunidade se organizando em torno de algo que era para todos, era para o bem comum. E, mesmo assim, com todos os passos, simplesmente não nos ouviram. Não, nós não queremos que seja assim, né? Porque vocês são despesa e nós não somos números, nós todos somos pessoas. A quantidade de alunos das escolas não são números. Cada
Cada um é um sujeito, cada professor é um sujeito. Ele não é uma despesa para o município. Então, infelizmente, também funcionários públicos têm visto como os culpados pelas mazelas dos municípios. E não somos nós os responsáveis, nós que fazemos esta máquina andar, nós damos a nossa vida, nos dedicamos ao nosso trabalho. E eu penso que quem nos conhece sabe disso, né? Sabe que é uma dedicação. Então, assim, uma rede, uma rede municipal que se preocupe com a qualidade do ensino, que se preocupe com a formação, com a valorização, com ouvir as comunidades, oferecer segurança também, alimentação adequada. Todas essas questões, elas são fundamentais no meu entendimento. Eu acredito nisso, eu tenho esperança, também por isso que estou colocando o meu nome à disposição aqui em Santa Rosa, porque eu acredito. Se eu não acreditasse que é através das políticas públicas, sim, que nós podemos também dar a nossa contribuição, e tenho certeza, Jonas, que tu também pensa assim, né? Porque é um desafio ser pré-candidato nos tempos atuais, com os governos que nós temos, com a falta de investimento na educação, né? Então, é um desafio muito grande. É justamente por acreditarmos que são necessárias políticas públicas que a gente está nessa caminhada, né? Acredito que tanto eu quanto tu, Jonas, isso é fundamental. Então, assim, além de escolas de turno integral, por exemplo, isso é uma proposta que eu acredito que quanto mais escolas de turno integral tivermos, melhor para quem, porque a escola ela é a ponta ou o meio, enfim, de um círculo, né? É um círculo, não é uma ponta, porque as crianças estudando vão ter acesso, vão ficar na escola, vão ficar longe da violência, longe do tráfico. A norma trouxe essa questão da violência contra as mulheres, que acontece, e a gente sabe que acontece dentro das nossas comunidades, com as mulheres, muitas vezes com as crianças. Isso também é uma bandeira que eu defendo muito aqui. Queremos um mundo de paz, de igualdade entre homens e mulheres, de paz, que as mulheres possam ser e fazer o que elas têm vontade, no espaço que elas quiserem, que não é a força física ou psicológica, muitas vezes, que são submetidas dentro de casa, porque a gente sabe disso, e eu disse, né, como orientadora educacional, acompanhei inúmeros casos, e as crianças trouxeram inúmeros casos de violência dentro dos lares, de pais e mães, muitas vezes, até que tu olha e tu não acredita, né? Se não fosse a criança ali. Então, a escola, ela acolhe e ela encaminha. Então, também a rede de proteção. Essa rede, assistência social, não dá para falar em educação sem ter uma rede de assistência que funcione. Olha, hoje a saúde, como é difícil. Hoje é o dia das psicólogas, dos psicólogos, né? Então, também profissionais tão importantes. E como é difícil o acesso para os nossos alunos, né? Quanto tempo ficam na fila esperando? E a gente está enxergando que aquela criança precisa de um acompanhamento. E isso, sim, é uma decisão política. Investir em educação e nessa rede, ela é uma decisão política. É uma questão de prioridade. Infelizmente, nós não sentimos isso hoje. Infelizmente, né? E outra coisa também que dá para falar hoje, trazendo, essa questão dessa possibilidade de retorno às aulas, que não posso deixar de falar, que colocaria, eu vejo que tem essa vontade de, parece que colocar as crianças na escola, que vem de uma pressão econômica, mas e eu acho legal que se escute a comunidade, enfim, eu vejo que tem muitos prefeitos se mobilizando, mas as professoras e os professores até hoje eu não ouvi ninguém escutar, né? Que são aqueles que estão também no contato direto com as crianças, que a gente sabe, a criança é menos, digamos, até tem estudos que estão revendo, né? Qual é a carga viral que a criança carrega, ela pode transmitir muito mais do que a gente imagine e não desenvolver a Covid, enfim, mas colocar as crianças agora em sala de aula, será que é o momento? Não, não é. Eu mesmo pergunto e já respondo, não é, porque os estudos dizem que não é. Então, é mais uma maneira que a gente se sente desrespeitados.
Acredito que nós, professoras e professores, nos sentimos desrespeitados, além da falta de condições, né? Que, assim, ó, que a gente pode ficar falando mesmo o córtex que foi colocado na rede municipal de Porto Alegre, que não tem acesso, que a gente sabe que também está trazendo muita desigualdade. A pandemia ela veio para mostrar também o quanto são gritantes as desigualdades nos nossos sistemas educacionais. Então, são várias questões que temos que abordar. E eu acredito, sim, acredito que Porto Alegre pode avançar. Acho que é o momento, teremos a oportunidade nessas eleições. É importante ouvir o que os pré-candidatos estão dizendo, porque muitos dos que estão aí, acho que todos esses, diziam, né, que educação tem que diminuir, tem que isso, tem que aquilo. Eu nunca vi eles defendendo, né, a educação pública. Então, sim, a gente precisa observar muito bem quem a gente vota. Isso interfere na nossa vida, interfere na nossa alimentação. Agora tem o governador Eduardo Leite querendo aumentar o ICMS dos produtos, que vai atingir quem? Vai atingir nós, os trabalhadores, as trabalhadoras e quem ganha até o salário mínimo. Então, a política, ela faz parte da nossa vida. A gente gostando de falar dela ou não, as nossas ações são políticas. E por isso que, sim, é importante todo esse debate. E a pandemia traz essa possibilidade, né, Norma e Jonas, da gente estar longe fisicamente, mas perto nas ideias e podendo debatê-las. Não, e te ouvindo assim, Mônica, e realmente a gente fica preocupado, porque ainda precisa avançar muito. Sabe, o pouco que a gente tem, estão tirando. Porque quando o governador te coloca que aumentar os impostos, ele vai tirar recurso. É um pai e uma mãe que vai deixar de comprar um livro para o seu filho, porque vai pagar mais o gás, pagar mais o arroz, o feijão, o frango. Aí vai deixar de comprar uma lapiseira nova, vai deixar de comprar um lápis de cor para ele fazer uma pintura, um desenho, e daqui a pouco ele pode até virar um artista plástico. Então os sonhos vão sendo cerceados, porque o dinheiro ele ajuda. O dinheiro público deveria ser usado para a população. E a gente vê que os governantes usam para incentivo fiscal. O caso do governador Leite. Por que ele quer aumentar? Para ter mais incentivo fiscal para as grandes empresas. E o incentivo fiscal, na verdade, é a sonegação de imposto. A sonegação legal. É a canetada do governador. Quer dizer, os grandes não pagam, os pequenos arrocham. E vai sofrer a população. E a gente vê em Porto Alegre um governante que atuou da mesma forma. Então, é uma fórmula neoliberal. O Marquesan aumentou o IPTU, tá? Ele aumentou o imposto, que ele disse lá atrás que não aumentaria. Então, também tem a mentira, o estelionato eleitoral, a fake news, a farsa. A Norma pode me contar aqui também um pouquinho, Norma, porque o Marquesan ele foi em todas as comunidades na eleição 2016. Prometer mundos e fundos. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós o que falta na Lomba, o que vocês precisam, o que vocês perderam, né? Qual é a luta que vocês estão travando, e também falar, como a Mônica falou, como é que está a educação na pandemia. Chegou o computador para vocês? Chegou a internet paga pelo governo? Não chegou? Como é que estão se virando? Congelou um pouco, ó. Congelou um pouco a Norma. Vamos ver se ela volta. Qualquer coisa eu vou falando, Jonas, um pouquinho também dessa questão. E aí, quando a Norma vier, eu passo para ela. Isso, também dá para ler os comentários aqui, Mônica. Se tu me permitir. A Letícia está conosco, Luiz Borba, a Gislaine, vários colegas aqui da prefeitura. A Ana Oliveira já esteve em live com a gente, ó, mandando beijão para ti, Mônica. Beijo, a Almerinda, que é uma líder comunitária lá da Restinga, que fez uma luta agora, semana passada, querem fechar o posto de saúde da comunidade dela, uma baita guerreira que eu conheci. Beijão pra ti, Almerinda. A Rosane Dalsaço, ó, tua conterrânea, Mônica. Querida, beijo pra Rosane. Que fez uma bela gestão lá como vereadora também, a Rosane. Verdade. Alguns não conhecem, ela foi uma baita vereadora, e ela é faca na bota, eu gosto dela, eu amo a Rosane. Ela foi vereadora junto com o meu pai aqui em Santa Rosa, os dois eram vereadores, sim. Que legal, não sabia, que bacana tu viu. A Rita, querida Rita, a Rita tá aí perto de se aposentar também, né, Rita? Enfim, conquistando o direito à aposentadoria, né? Isso aí.
Isso aí. A Letícia também dando parabéns para a Norma aqui, o André, valorizando a educação, querida André, que mora aqui na Zona Sul. Enfim, a Suzana, querida Suzana, foi minha colega, Suzana da EJA, no Anísio. Saudade, Suzana. Que tempo bom que a gente vivia ali, né? Era muito legal quando eu entrei na rede também, mãe. Mas passa a palavra para ti. Não, eu ia falar justamente disso, né? Eu acompanho e trabalhei até há poucos dias com o Córtex, né? As angústias de todos os professores e das famílias, né, Jonas? Porque primeiro não se tinha uma proposta, né? Fica cada escola fazendo o que quer. E depois vem, então, o Córtex, sem suporte, né? Porque, assim, primeiro acho que é importante deixar claro também que não acredito que a educação, através de qualquer aplicativo, ela substitua o nosso contato diário com as crianças. Isso, para mim, é insubstituível, crianças e adolescentes. Mas eu acredito que precisa existir uma maneira de se manter um vínculo com essas famílias, para que elas não se sintam também largadas à própria sorte, entende? Porque a escola, ela é fundamental em todos os aspectos. É como se ela fosse... Bom, tanto que as comunidades têm a escola, as igrejas, né, a praça, porque é nesse contexto que a gente vai formando as comunidades. E as escolas, elas carregam isso, e as famílias confiam nas professoras, nos professores. Então, eu acredito que sim, precisava existir uma maneira, tá, de se manter um vínculo nesse momento de pandemia, porque não é possível que se retorne às aulas, né? Então, alguma coisa tinha que ser feita. Aí tá, veio o Córtex sem acesso às famílias. Gente, isso é uma coisa, assim, primeiro para os professores, para as equipes diretivas, deixou todo mundo, pegou todo mundo, assim, né, de surpresa, de uma maneira, assim, que não tiveram nem informações direito. A gente começou a usar um aplicativo sem saber como usar o aplicativo, né? E não é um aplicativo preparado para isso, não foi pensado para isso, é um aplicativo, é uma plataforma de controle, né, que quer controlar o que os professores estão fazendo, que não estão fazendo, né? E as famílias, as nossas famílias, mal e mal têm um telefone celular, tá? E se tem as redes sociais. No início, Jonas, antes de ter o Córtex, eu mandava vídeos para as famílias através do WhatsApp, mandava atividades. Aí eu preparava uma aula, porque nós também, professores, é importante ressaltar, não tivemos formação. Agora que está tendo uma ou outra dentro de algumas opções que as escolas fazem. Mas nós também não somos preparados, não tivemos essa formação, aumentou muito o nosso tempo de planejamento e os nossos horários de trabalho, porque nós trabalhamos em qualquer horário, né? E a gente não deixa de atender as famílias, porque as famílias estão sem comida, né? Sem alimentação. Muitos não receberam o benefício. Quem não era para receber, às vezes até recebeu. E outros não receberam o benefício. Então, imagina, como que ficaram essas famílias? Bom, elas têm que trabalhar. O celular é de um adulto. Quando esse adulto chega em casa, de noite. E aí a professora não está no seu horário de trabalho, mas as professoras atendem as crianças que não estão no seu horário de trabalho. Né? Por quê? Porque a gente sabe que é o horário que as pessoas podem ser atendidas. Mas aí a plataforma, eles têm que... Eu estava contando que eu mandei atividade pela internet, e aí as mães me diziam, prof, eu quero te pedir uma coisa, eu sou obrigada, sou obrigada a ver o vídeo? Eu disse, não, o vídeo é um complemento, enfim, que é para deixar a aula mais animada. Então, ai, Sora, porque eu assisti o vídeo semana passada, se foram todos os meus dados. Um vídeo. Então, sabe? E aí eu pensei, nossa, sabe? A gente tem que ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas. Não mandei mais vídeos. E aí tem essa questão enganosa. Alguém colocava, né, a Suzana, para enganar a população, né? Para fazer de conta que a população está recebendo, mas a população não tem acesso a essas redes. E muitas informações desencontradas. As pessoas não sabem, tu dá uma informação hoje, amanhã já é outra coisa. As pessoas ficam perdidas. Eu cansei de ouvir também comentários das mães, prof, eu abri tal coisa e veio propaganda, como é que eu faço? Não estou conseguindo. Então, é muito complicado, sabe? E é isso que eu digo. Outras redes estado afora encontraram alternativas
muito melhores, né? E a nossa capital deixa a desejar. Norma, que bom que você voltou aqui para o nosso encontro. Não, Norma, a gente queria te ouvir, Norma. Deu um probleminha aí de internet, mas a gente quer te ouvir sobre como é que está a educação na pandemia, como é que tu está percebendo isso, a comunidade, enfim. A comunidade aqui da Lomba não está muito aceitando muito essa ideia da volta às aulas, né? Por quê? Porque não tem prerrogativa de segurança dos nossos filhos voltar para as salas de aula, né? Continuo fazendo os professores dando atendimento da nossa escola aqui, da Escola Saint-Hilaire, via Cortex, né? Eu fui uma das mães que não acessei, porque se eu sou contra o produto, eu não vou usar, né? Eu acho que é uma maneira de obrigar os professores a trabalhar em plena pandemia, né? Para meter aquela coisa assim de meritocracia, tu vai receber tanto porque tu trabalhou tanto, e eu acho que na época de pandemia, como a gente está aí, vivendo o caos que toda a cidade e todo o país está vivendo, é uma coisa que deveria ter sido melhor planejada, pensada de uma outra forma, entende? Porque tem muitas crianças que são criadas por avós dentro da nossa comunidade. E a avó não sabe ler, e a avó não sabe escrever. A avó sabe criar, dar comida, dar carinho, dar amor, e levar para a escola e buscar da escola. E como é que ficam essas crianças? E a internet livre que eu dá? Que assistência eles estão dando para essas crianças? Eles estão mandando o professor e a escola liberar o acesso para os alunos que querem estudar, né? Muita gente está acessando, né? Eu, como afirmei e afirmo de novo, eu fui uma que não acessei, eu pego o trabalhinho com a professora manual, faço trabalhos com a minha filha em casa, né? Mas tem muita gente que sai para trabalhar, que não pode dar assistência para o seu filho como eu posso dar para a minha, né? E então, dentro da nossa comunidade, o pessoal está fazendo porque, tipo assim, como votar, sabe? Tem eleição, todo mundo é obrigado a ir votar. Só que o povo não sabe, é que tem que lutar pelo que é seu de direito, entendeu? Uma educação melhor, né? Um atendimento melhor na educação, a valorização dos servidores, né? O prefeito diz assim, tem que acessar o Córtex, e todo mundo vai correndo acessar, não sabe mexer, não sabe instruir o filho direito, então fica tipo assim, meia boca, sabe? Vou fazer porque eu sou obrigada a fazer, e as coisas não tem que ser assim. A gente tem que bater no peito e levantar a cabeça e encarar as dificuldades que tem para ser feita e exigir um serviço de qualidade. Exigir que os nossos gestores nos dê o que não nos é de direito, entende? Só que, infelizmente, a grande maioria não tem essa visão, né? E acaba se acomodando e aceitando e engolindo as decisões da Secretaria da Educação, né? E também do nosso prefeito, do nosso governador, e fazendo as coisas para não ficar para trás, vamos dizer assim. E isso é muito triste. Eu, como lutadora pela educação, eu fico muito triste, porque aí tu tenta explicar para as pessoas a importância que tem a educação na vida de uma criança, e as pessoas acham que é só ir para a escola copiar e acabou. E não é só isso. A educação é muito mais, né? Como disse a Mônica, os alunos não são números, né? São pessoas. É o nosso futuro. Então, eu acho que deveria ser uma decisão que a comunidade deveria ter sido consultada, deveria ter sido ouvida, né? E, de repente, a gente junto tivesse conseguido uma decisão mais apropriada do que esse aplicativo que nos foi imposto. E uma outra questão, Norma, que eu queria te perguntar, a alimentação escolar, porque o governo prometeu que ia entregar a cesta básica e tal, ficou todo um período sem entregar, né? A gente não sabe para onde foi esse dinheiro, na tua comunidade também não chegou, como é que está essa situação? Olha, Jonas, estranho tu me perguntar isso, porque ontem justamente eu tive um relato sobre uma escola do estado, né? A escola que a minha filha
frequenta e o qual eu faço parte do Conselho de Pais, é a escola do município e é a Saint-Hilaire. Na nossa escola chegou um kit de frutas, legumes e verduras, e foi distribuído, né, para os pais. Ontem a gente teve uma reunião com o Conselho também, que está para chegar as cestas básicas para nós fazer distribuição para os alunos, né, e o estranho é que tu me perguntar isso, porque ontem eu tive um relato da escola, uma escola do estado, né, a escola Rafaela, uma mãe teve lá para saber como é que ia ser a distribuição, e disseram que só ia ganhar o pai que tivesse 3 filhos na escola. E aí eu fiquei pensando, né, eu digo, como assim 3 filhos na escola, se cada aluno, né, tem direito a um kit de alimentação, não é nenhuma cesta básica, né? Ó, tá caindo essa naba da internet. Então, tu vê, né, Mônica, essa situação que a norma traz. Porto Alegre, recém agora, agosto, nós passamos março, abril, maio, junho e julho. Em julho, que teve uma primeira entrega na última semana de merenda. Exato. Foi um hortifruti só que entregaram. Entregaram tomate, cebola, cenoura, maçã, laranja e uma dúzia de ovos na rede municipal. Foi numa segunda-feira. E na rede estadual, agora a norma traz esse caso aí. Eu queria que tu comentasse um pouco para nós também sobre isso. Sem dúvida, enfim, Jonas. Um descaso. Assim, nós, professores das 2 escolas da rede que eu faço parte, nós nos organizamos, fizemos vaquinha virtual, organizamos doação entre os professores para fornecer alimentos para as nossas famílias. Porque o desemprego aumentou nesse período, né? Muitas famílias ficaram sem ir trabalhar também, especialmente lá no início, né? E a prefeitura nem respondeu os e-mails das direções. Isso é uma outra questão, assim, o desrespeito que a gente fala é com toda a rede de ensino, né? Que é mais específico que a gente está falando aqui, né? Se entrarmos nas outras áreas, mas assim, nós falávamos como que a prefeitura não teve uma política de ação para essas famílias que estão com fome, que vinham fazer a refeição às crianças na escola. E isso é uma outra coisa que nós perdemos. No início, né, que eu estava falando da escola integral, que eu trabalhava, as crianças faziam 5 refeições, mas eram refeições. Era um café da manhã, depois tinha o lanche, o almoço, o lanche da tarde, e como eles saíam às 5 da escola, eles jantavam antes de ir para casa. Então, muitas dessas famílias só voltavam a comer no dia seguinte, quando iam, muitas das nossas crianças. A gente, às vezes, se surpreendia com os pratos de comida que eles comiam, e não era jogado fora, eles comiam, porque eles só tomariam um café no dia seguinte. Então, a prefeitura tirou uma alimentação e também diminuiu a quantidade do alimento, né, das crianças. E nós, professores dessas 2 escolas, e eu sei que a rede inteira assim se organizou, né, para as escolas, os professores tirando do seu dinheiro para contribuir, porque a gente não consegue ver e saber, dormir tranquilo, sabendo que as crianças estão passando necessidade, dificuldade. Isso, o nosso trabalho, ele vai muito além das portas da escola, do pátio da escola. As crianças, e não é à toa que eles levam também, a gente leva recordações dos nossos professores e ficamos na vida dos nossos alunos em função das ações que nós fazemos no cotidiano deles. E alguém aqui, a gente estava falando, Jonas, da possibilidade de retorno às aulas, e a Carmen Lago, até achei bem interessante, tá? Por isso que eu quero comentar. Ela falou que Manaus voltou, né, para as aulas, e olha só, em apenas 15 dias da volta às aulas, 342 professores da rede pública de ensino tiveram teste positivo para o novo coronavírus. Entende? Então, assim, os exames foram aplicados em 1.064. Então, assim, ó, voltar às aulas nessa situação, né? E é verdade, acho que a Letícia comentou aqui também essa questão do córtex, ele é uma enganação, ele não garante ensino para ninguém e dá muito trabalho. E sim, dá muito trabalho, porque planejar uma aula, porque o que a gente tem que fazer, né, Jonas? Planejar uma aula
imaginando que essa criança vai ser atendida por quem? Isso que a norma fala é realidade. E fora os nossos alunos especiais, que são muitos na rede. Entende que as famílias já têm dificuldades, e daí nós temos que mandar uma atividade que essa criança, com todo o nosso trabalho diário, mais o atendimento da CIR, aliás, professores de CIR faltam muito nas nossas redes, né? Na nossa rede. Precisamos muito, porque ali que se concentra também muitas crianças que tiveram famílias ou pais ou mães que tiveram alguma questão física, né? E isso acarretou em dificuldade de aprendizagem que precisam, sim, das mais variadas, né? Outras coisas também, então que precisam de um atendimento especializado e não tem. Então a nossa rede não tem muita coisa, né? Tá faltando muita coisa, tá faltando ouvir a comunidade. Penso que temos pessoas que podem contribuir muito. Quero te dar mais uma vez os parabéns por trazer essas pessoas para o debate. Eu acompanho sempre que possível tuas lives, porque isso e tento fazer esse debate aqui também em Santa Rosa, porque nós precisamos conversar sobre isso, sobre tudo isso que acontece ao nosso redor, né? Acho que a pandemia trouxe muita coisa à tona, que às vezes a gente até já tinha se acostumado, ou, né, achava que vamos deixar assim, mas que hoje a gente vê que não é possível aceitarmos mais. Então, essas pré-eleições ainda, né, esse debate pré-eleitoral, ele é importante por causa disso também, né? Nós precisamos conversar muito. A Letícia que disse aqui que a plataforma Córtex encheu o bolso dos empresários. Sim, a gente sabe que não foi pensada para isso, né? Não foi pensada para isso. É difícil da gente lidar, sabe? Ouvi muito xingão de família também, né? Porque eles não têm acesso ao prefeito, não têm acesso ao secretário e não conseguem fazer o acesso. É com a professora que está aqui, né? Que está no contato com eles, é a gente que acaba também ouvindo as reclamações. E eu acolho essas reclamações porque eu compreendo as famílias que têm dificuldade, né? Então, mas eu não sou a gestora do município, né? Não é tu o gestor do município. Os gestores precisam aprender a ouvir. Eu acho que isso é fundamental, né? Aprendi desde pequena que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, né? 2, ouvir mais e falar menos. Mas a gente, às vezes, fala e não é ouvido. Às vezes não, né? Nesse governo a gente fala, é educado, não recebe educação de volta, né? E é como se a gente não tivesse dito nada. Então, é uma pena. Mas eu acredito, Jonas, sim, já disse, falamos em esperança, né? Eu acredito, sim, que nós temos condições de mudar essa realidade e temos que fazer... Não vai vir de graça, nada vem de graça. Tu falavas também que a gente perdeu muito, sim, já perdemos muito, mas para segurar o que a gente tem e conquistar mais, é importante que a gente, agora, nesse momento, que é fundamental, porque uma eleição, ela muda os rumos do município para melhor ou para pior, né? Então, a gente tem responsabilidade com o nosso voto. Né? Então, a importância de votar, ouvir os nossos pré-candidatos e votar em quem tem realmente propostas, em quem é comprometido com os temas que a gente acredita que são fundamentais. Então, por isso, Jona, tu tens meu apoio aí em Porto Alegre. Tá? Por isso tens o meu apoio, os meus colegas já sabem, minhas colegas, porque tu é um professor comprometido com a educação. Tu veio, eu lembro de ti nas primeiras assembleias, Jonas, e lembro das primeiras vezes que tu subia e falava, e vejo o grande líder que tu é hoje, o quanto tu aprendeu também, acredito, a ouvir e ser a voz dessas comunidades que precisam. Então, é fundamental isso, precisamos de líderes assim, tá? Então, acho que, né, é fundamental que a gente possa fazer essa conversa. Não, Mônica, agradeço as tuas palavras, e realmente, assim, a gente que vive da educação, né, tu, eu, enfim, a Norma, tantas outras pessoas, vamos ver se a Norma volta, que daqui a pouco a gente vai encerrar, mas a gente entende que é o diálogo o fundamento das coisas. Sem diálogo, nada vai dar certo. O governo Marquesan vai acabar com impeachment ou com a eleição. Eu prefiro que seja com a eleição, que ele perca nas urnas, que o povo diga não a ele, que ele não vai nem para o segundo turno, né? Porque a gente sabe que quem está votando no impeachment lá
não é os partidos progressistas. Quem está votando lá para ele cair, é a turma que esteve com ele, que destruiu, que fez vistas grossas quando fechou as turmas de tempo integral do Neuza, que fez vistas grossas quando fecharam turmas de EJA na cidade, que nem deu bola quando ele fechou berçários, dizendo que ia abrir turmas de jardim, que mantém 12 mil crianças, Mônica, fora da escola em Porto Alegre. 12 mil pequenos, de 4, 5 anos, precisam de vagas. E a prefeitura tem dinheiro. Nós estamos falando de uma prefeitura de 8 bilhões de reais, é o orçamento para o ano que vem. 8 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas mal administrado. Então, por isso que a gente coloca o nome da gente à disposição como pré-candidato, tu, eu, porque a gente sabe da importância de quem tem a caneta e quem está com a mão no dinheiro, para o dinheiro do imposto do cidadão ser bem aplicado. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa convicção, que não é a convicção do PowerPoint, é a nossa convicção de certeza, que a gente tem o pé no chão, como se diz, mas no chão da escola. A gente sabe o que uma escola precisa, e quem tem que dizer é a comunidade. Não é o gestor, agora eu digo que eu fecho e jogo esses professores para outras escolas, como aconteceu contigo, né, e outros tantos colegas do Neuza. Não, tem que ouvir a comunidade se reuniu, conversou, dialogou, nada. Então, eu acho que a gente precisa lutar, e aí a gente pergunta, né, a nossa pergunta inicial, que educação queremos para Porto Alegre? Bom, nós queremos uma educação que respeite as comunidades. Simples. Se a comunidade precisa de vaga na educação infantil, tem que ser criada. Se a comunidade precisa de mais professores, tem que nomear, tem que fazer concurso. E não isso que ele fez. Falta 700 professores na rede, porque ele fechou 700 cargos. Essa é a realidade. Faltam 700 professores de turmas de EJA que fechou ensino médio, educação profissional, educação infantil, tempo integral. Gente, nós temos menos educação. Às vezes a gente fala, sabe, Mônica, para colegas da rede privada, colegas da universidade, olha, o município enxugou a educação, mas como enxugou a educação? Se tem um plano municipal, tem 12 mil crianças fora, não enxugou, então assim, eles ficam apavorados, já tem pessoas fazendo mestrado, doutorado, em cima do que foi o desastre da gestão Marquesan na prefeitura. Logo vai sair dissertação e tese sobre isso, porque as pessoas querem entender como essas mentes que operaram a gestão na SMED se jogaram contra o que tinha construído. Porque uma coisa é tu pegar algo assim que, não está indo bem, eu vou melhorar. Outra coisa é tu pegar algo que já estava precário, porque o Fortunati, a Cresci não eram santos. Eles deixaram um monte de estrutura pública fechada. Nós temos aí as creches que a Dilma mandou dinheiro do programa nacional, que era o Pro Infância, estão aí cheio de mato dentro, apodrecendo, chovendo e sol, que eram estruturas para dar conta desse déficit de matrículas. Nem o Fortunati, nem o Marquesan. Mas nós pegando o Marquesan, eles pegaram uma estrutura caótica e conseguiram piorar. Isso que eu não entendo, sabe? E eu falo para ti, assim, como cidadão. Eu acho que é também como tu te coloca, assim, como professora, mas como cidadã também de Santa Rosa, cidadã do Rio Grande do Sul, a gente quer ajudar. Nós queremos construir algo diferente, por isso que a gente é pré-candidato, porque a gente vê tanto desastre e avançou, Mônica, a educação brasileira. Eu quero que tu comente um pouquinho nas tuas considerações finais. Nós avançamos tanto. Nós temos hoje muito filho de pobre, de trabalhadora dentro da universidade. Nós temos mães que, apesar desse déficit tão grande de matrículas na educação infantil, nós temos mães que têm escolas de tempo integral em várias regiões do Brasil, que os alunos vão estudar. Nós temos adolescentes fazendo ensino médio com técnico, com profissionalizante, indo para o ensino superior no Instituto Federal, né, muitos campos, aqui na Restinga, veja só, uma periferia criada na década de 60, na ditadura militar, que só agora foi ter acesso a uma escola profissionalizante forte, só agora, imagine, gente, quase 60 anos vai ter acesso à educação superior e ensino profissionalizante. Então, vocês vejam que a batalha da educação pública, ela não é pequena, mas teve muito avanço nos governos do PT. Isso eu tenho orgulho de dizer. Eu sou filiado ao PT, eu amo o PT, eu luto com o PT, porque eu, junto com o PT, gente, eu como estudante, eu nem era do PT, eu tive acesso ao ensino superior, eu tive acesso a uma escola pública de qualidade, então eu quero que os outros tenham também, sabe? A gente que é filho de trabalhador, eu também sou lá da próxima da tua região, eu sou de Catuípe, meu pai e minha mãe vieram para cá,
porque não tinha emprego lá, então eu vim com 8 anos e tal, construí em Porto Alegre, demos a sorte de ter na prefeitura o PT, depois ter o governo estadual do Olive, depois já entrar o Lula e eu vivi uma infância, uma juventude com políticas do PT. Eu sou fruto disso. Se hoje eu estou aqui conseguindo conversar e dialogar e tenho uma profissão como docente, é também porque pessoas acreditaram que a política transforma a sociedade. E é muito esse sonho, assim, que eu e tu temos, né? Essa nossa identidade como professores, e a gente coloca o nome à disposição também nessa luta aí, que é bem como a Mônica disse, gente, é um ano decisivo. Eu quero passar para ti, Mônica, para tu conversar também sobre isso e fazer as suas considerações. Legal. É verdade, Jonas, eu assim, partilho do teu pensamento mesmo. Aqui em Santa Rosa também, todos os investimentos que tivemos na época dos nossos governos, a questão das escolas de educação infantil, porque a universalização do acesso, ela precisa acontecer. E da qualidade, não só estar na escola, mas estar na escola com qualidade da educação. E eu fico, às vezes, chateada quando a gente escuta o seguinte, né? Que, vocês fazem isso, vocês não deixam os alunos pensar. Muito pelo contrário. Eu acredito que nós incentivamos as pessoas a refletirem dentro dos espaços educativos e os governos do PT, sim, tivemos enormes avanços. Aqui em Santa Rosa, essas escolas modelos, e quando eu fiz a pedagogia e eu iniciei na educação infantil, aqui em Santa Rosa, era o meu sonho trabalhar numa escola de educação infantil. E quando eu via essas escolas que foram construídas durante os governos do Lula, da Dilma aqui, elas são um sonho para as professoras e para as famílias que têm acessos, e mesmo a localização delas, e foram espalhadas pelo Brasil inteiro. Assim, então, foi muito investido em educação infantil, teve programas de formação para professores e professoras, né? Os professores recebiam um incentivo para estudar. Quando isso a gente recebia, era uma ajuda de custo, mas era uma ajuda de custo que também te motivava, pensava, não, estão me enxergando, né? Professores de todas as redes, isso era uma política pública nacional também que eu participei. E fora o incentivo, isso que tu fala, dos intercâmbios dos estudantes, da possibilidade de fazer mestrado, de fazer doutorado, de viajar para outros países, de conhecer novas experiências, de fazer pesquisa nas nossas universidades, o incentivo a professores e professoras pesquisadores. Então, isso tudo foi crescendo, crescendo, crescendo de uma maneira linda que a gente pode acompanhar no nosso país, né? No nosso estado também. A UERGS, tivemos a UERGS, que agora também passa por grandes dificuldades para ser mantida, né? Os institutos federais espalhados por todo o nosso país. Então, foram inúmeras conquistas, inúmeros avanços que tivemos na educação. E são políticas públicas, né? São políticas públicas. A questão da alimentação, nós temos, eu e o Jefferson, temos a Samara, que é a nossa filha adotiva, né? Que agora está com 21 anos, e quando ela tinha 8 anos, a gente perguntava para ela, por que tu gosta do Bolsa? O que te diz o Bolsa Família? O Lula. Porque por causa do Lula eu parei de passar fome. Era uma criança de 8 anos que se alimentava, que vivia numa situação de vulnerabilidade e que recebeu essa política e que passou a comer. Assim como ela, que está tão próxima de mim, até agora está longe, né? Está em Tramandaí, já está uma moça de 21 anos, uma mulher. Quantas crianças foram tiradas da rua? Gente, criança não aprende com fome. Criança não aprende com fome. Então, é a política que faz isso. E é isso, Jonas, são as decisões políticas. As pessoas podem não gostar, mas elas fazem parte da vida. Então, e nós estamos fazendo política quando a gente não participa. Por quê? Porque a gente está dizendo que outros vão fazer. E os outros vão fazer da sua maneira. E não da maneira que a gente acredita que é a correta. Então, sigo com esperança, sou professora, sou pedagoga, com esperança, sim. Não é fácil, é um grande desafio, a gente não vai conseguir fazer tudo, nós estamos passando por uma crise muito grande que precisamos ter também uma ação corajosa, precisamos cobrar impostos daqueles que ganham mais, nós precisamos ir atrás do dinheiro e não ficar reclamando e dizendo que o culpado do que está acontecendo é o anterior. Não, mas o anterior que deixou assim. E não é assim.
Bom, se as pessoas querem, não que não vai ter dificuldade, não que as dificuldades não existam, mas a gente precisa encontrar alternativas e não ficar só reclamando e dizendo que não tem dinheiro, porque para algumas coisas a gente percebe que tem, né? Então, isso as pessoas nem acreditam mais. Penso, Jonas, mais uma vez, que esses debates são importantes, e as redes sociais, pena que não é todo mundo que tem acesso, né? A gente sabe que muita gente não tem acesso, essa é a nossa realidade, né? Os dados móveis é uma questão que é cara, não tem qualidade, embora sejam empresas privadas que prestem esse serviço, né? Não é um serviço, muitas vezes, de qualidade, e as pessoas pagam caro e tem pouco retorno. Aqui na nossa região, temos uma luta permanente para melhorar o sinal das operadoras, então, assim, é uma série de questões que temos que trabalhar. E eu agradeço, assim, acho que a gente cresce colocando a cara a tapa, a gente cresce, a gente aprende no contato com as pessoas, o diálogo é fundamental e o respeito, que tanto foi perdido, parece, né? Então, nós precisamos, sim, respeitar todas as pessoas. Isso é fundamental. E a gente tem se sentido muito desrespeitado nesse momento. Então, acho que é fundamental que a gente converse, que a gente escute e que a gente, juntos, caminhe para uma sociedade melhor. Mais uma vez, Jonas, agradeço a oportunidade. Quero mandar um beijo para o pessoal que está em Porto Alegre, um beijo para o pessoal de Santa Rosa também, que está aqui acompanhando a live, que eu vi. A Sônia, que também é pré-candidata a vereadora aqui em Santa Rosa, eu vi que estava acompanhando, um beijo para ela. Nós estamos juntos nessa caminhada e juntas, e é muito bom contar com pessoas que pensam parecido, que partilham dos mesmos sonhos e dos mesmos ideais, Jonas. Acho que é nisso que a gente tem que focar, e as pessoas vão enxergar essa sinceridade e que esse desejo é real, né? E depois lá nas urnas, tomara, né, que sejamos exitosos também. Tá? Um abração. Valeu. Obrigado, Mônica, por tu ter participado conosco aqui, trazido ideias tão importantes, né? É bom conhecer o curso do teu pensamento, isso é importante, que às vezes a gente está na luta, estão ali, né? E a gente acaba não dialogando muito, está numa escola, está na outra, a gente vive os mesmos ataques dos governos em escolas diferentes, né? A gente tem o mesmo sentimento de querer apoiar as comunidades. Olha, eu digo naquela escola que agora foi lotada por desejo do governo, não das comunidades. Essa escola conseguiu, na primeira vaquinha, mais de 8 mil reais para entregar cestas básicas a Monte Cristo, assim, gente, parabéns para vocês e várias outras comunidades, né? Que agora eu lembrei da Monte Cristo, disse que eu fiquei impactado, gente, como é que conseguiu 8 mil reais, né? E dar alimento para... Então, assim, ó, a luta, a nossa construção, quando a gente se dá as mãos, isso aí dá um baita movimento. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso nas eleições também, né? Saber escolher os projetos, saber pensar bem. Nós, como pré-candidatos, a gente está aqui conversando com vocês, e a gente está discutindo ideias. A querida Norma, que está aqui, é uma pessoa que também é muito, muito envolvida com a política, porque ela sabe que a política influencia a vida dela, né? Ela está sofrendo com o governo Leite, parcelamento de salário. Então, assim, eu deixo um beijão para a Norma, que não pôde voltar, ela mandou mensagem aqui, eu li, pediu desculpas, deu problema na internet, mas, gente, assim, ó, eu só tenho a agradecer, poder dialogar com vocês hoje, nesse final de tarde, com a Mônica, com a Norma, e com todos vocês que comentaram aqui, gente de guerra mesmo, de luta, mas é guerra no bom sentido, não é a arma. A nossa arma é o diálogo, é o argumento, é a construção de ideias. Sem violência, nós defendemos a paz, né? É a ciência, não é o achismo, né? Nós não estamos com a cloroquina, nós estamos aqui com a ciência, com a medicina. Esse é o nosso debate, pegando aqui a ideia da pandemia. Mas, gente, assim, ó, é muito legal a gente poder ter esse espaço de debate. A pandemia é uma desgraça, mas as lives e o debate online é importantíssimo, porque a gente tem que discutir. Nós não podemos nos furtar, debater, e temas polêmicos também. Outro dia a gente trouxe um tema polêmico, muito polêmico aqui, foi a questão do estupro, né? O estupro, que é uma coisa grave, presente na sociedade, que ganhou uma dimensão nacional, com aquele caso da menina de 10 anos, e nós temos que debater, gente, o que acontece na sociedade. A Norma, não deu para ela falar, não, vai voltar no outro momento, porque ela atua na defesa de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, ela tem essa experiência lá nos bairros, que é onde mais acontece isso, que é onde mais tem desemprego, onde mais, sabe?
essas regiões mais afastadas do centro de Porto Alegre. Mas eu quero te desejar, Mônica, assim, ó, muito sucesso mesmo. Eu quero te ver defendendo o povo de Santa Rosa e o povo do Rio Grande do Sul lá, porque os vereadores, enfim, eles têm que dialogar nas várias cidades e essa eleição do mundo, né, Jonas? Essa eleição 2020 ela tem que preparar 2022. Nós temos que acabar com esse negócio aí de querer amordaçar professor, de congelar aquela PEC 95, congela recursos. Nós temos que mudar, e a mudança é na eleição municipal. Aqui em Porto Alegre, a gente está com a Manuela e o Rosseto fechadíssimos para mudar a cidade, e isso é a nossa esperança, que também mude o governante para a gente ter diálogo, ter democracia. Então, assim, gente, um beijão para todo mundo, beijão para ti, Mônica, Norma, que deve estar nos assistindo ou vai nos assistir depois desse finalzinho, beijão para ti também, e até a próxima, gente. Tenham uma boa sexta-feira e final de semana, e vamos continuar na luta aí, porque a luta, ela muda a vida. Verdade. Um beijo para a Raquel também, que eu vi que entrou agora há pouco. Até mais. Ela entrou, beijão para ela.